Alô? 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 Tá, beleza. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem aí? À medida do possível. Bom dia, prof. Adivinha o que chegou ontem aqui em casa? Oi? Adivinha o que chegou ontem aqui em casa? Sushi. As minhas encomendas de arroz. Ah, finalmente. Sério. Ele ficava me fazendo inveja, prof, no Whats. Com arroz oriental, acredita? Pois é, chegou. Graças a Deus, já tava morrendo. Você acha que demora muito para poder pegar, chegar aqui, pegar a encomenda? Ele tá na Zona Norte. Tá falando comigo? Bom dia, 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 bom dia. Vocês vão falar bom dia para mim ou não? Professor, bom dia. professor. Ale. Bom dia. Bom dia, prof. Eu falei 11 bom dias e ninguém falou bom dia para mim. Que carência, hein, professor? Que carência. Carência nada, meu. Quero conversar com vocês. Pô, esse negócio de aula é assim, né? A gente fala, vocês falam, sabia? Não? Muito bem. Vocês estão bem? Na medida do possível, Sim, de novo. prof. Melhor impossível agora que tem o sushi. Muito bem. É isso aí. Olha, professor, sinceramente, viu, levando em consideração que a gente tem aí um ótimo líder que fez uma mudança significativa no controle do Ministério da Saúde, eu não sei se eu me desespero, eu não sei se eu choro, todas as emoções possíveis já foram consideradas. Né? Você está falando sério, não? Professor, dá para falar sério com um governo como esse? Não. Pois é. Infelizmente, não. Eu tenho certeza que a Isa deve estar ali, ó, se coçando ali, falando, mano, eu quero matar esse maluco, velho. Isa, eu só posso te dizer que a vontade que você tem de matar o Bolsonaro é a mesma que eu tenho todos os dias. Eu não tenho vontade de matar ele porque eu não vou gastar minha força com ele. Eu Que a minha percebo seu força ódio, eu percebo seu ódio na sua fala. Mas não sei, não dá para dizer ódio. Eu acho que ódio é uma coisa que faz mal para a pessoa que carrega ele, não para o outro que coisa. Eu acho que é mais uma indignação mesmo, porque
Enquanto eu vivo preocupada, eu não preciso sair de casa para correr risco. Minha companheira trabalha em linha de frente. Então, qualquer espirro, qualquer coisa diferente lá presente, a gente já começa a entrar em pânico, porque... Isso é horrível. Aí fica com esse discurso. Que discurso é esse? Direito de quem? Dele ir e vir? E o direito do resto da população? De ter saúde, de ter dignidade para viver, de ter um sistema de saúde que realmente dá um suporte, né, na necessidade. Vai chegar o momento dos médicos terem que escolher quem fica no respirador, esse ou aquele. Que eles vão fazer. Já jogar não o estão dado. escolhendo? Eu vi uma reportagem falando que o pessoal está selecionando quem vai e quem não vai para os respiradores, dando Olha, preferência o para os atual mais ministro jovens. da Saúde já tem uma decisão formada sobre isso, ainda mais que ele é totalmente pró-mercado, né? Então ele vai agir pelo óbvio. Mão de obra mais jovem, consequentemente, pelo menos para a economia predatória que a gente tem mais valia do que uma pessoa que tem mais idade, enfim. Do termo de vista do ponto da produtividade, da suposta produtividade, né? Então, é uma escolha econômica e particularmente patética, porque ela não tem respaldo científico nenhum, né? Sejamos francos, esperar a consciência, a orientação e lógica de um presidente que mal consegue entender como funciona o mundo em que ele vive. Por exemplo, o cara sai com a possibilidade de contaminar ou ser contaminado, tem contato com um monte de outras pessoas, coça o nariz, toca em um, toca em outro e acha isso normal. Fora que ele desconsidera totalmente o poder da influência política como representante que ele tem em relação à atitude e ação das pessoas no cotidiano. A gente vive num país com 200 milhões de pessoas. A maior parte das pessoas tem pouco acesso à informação e capacidade de discernimento quase que zero, sendo totalmente influenciada por pessoas como ele, figuras públicas, que tomam ações patéticas. Mas, Glaucio, é por isso que ele tem o apoio que tem, cara, entendeu? Sim, por isso que populista. Né? Não, mas aí que tá. Ele não precisa fazer isso para agradar ninguém, entendeu? Esse é o perfil da população mesmo, você entende? Ele é a síntese do brasileiro médio, infelizmente. Então. Ele é um reflexo do nosso povo. Existe uma postura muito triste, né, cara? Muito triste, que é geral na população, que é a desvalorização da educação e do conhecimento, da saúde, Sim. da ciência, entendeu? Então, quer dizer, o que você espera dos representantes eleitos? A mesma coisa, né? Entendeu? A mesma coisa. Agora, o atual ministro, ele tem, assim, a gente conhece ele e tal, ele tem alguns pontos, por exemplo, que não me assustam, entendeu? Que estão associados a uma continuidade de algumas coisas, né? Então, por exemplo, Sim. ele é a favor do isolamento, ele é realmente um cara de ciência, né? Ele é um cara de ciência, por outro lado, ele não tem experiência com o SUS, e ele é um cara que tem a sua origem assim, da profissão médica, né? Ligada aos grupos de saúde, né? Hoje eu não sei como é que está, mas a sua origem é ligada aos grupos de saúde, aos convênios e tudo mais, né? Mas o que eu posso te falar é o seguinte, que a estratégia como um todo, ela não vai piorar, ela vai melhorar, porque, infelizmente, a situação da doença no país vai piorar, entendeu? Então, a estratégia de conduta, a política pública, ela não vai melhorar por uma questão de consciência, mas ela vai melhorar porque a situação vai piorar muito, entendeu? A situação ainda vai piorar demais, né? Então, por conta disso, é lógico, vai existir cobrança, né? Vai existir ações legais, vai existir muita coisa, entendeu? Então, algumas maneiras de tal problema em termos públicos vão melhorar, mas pela razão errada, né? Não pela consciência, né? Pela piora da situação da doença, entendeu? E nesse aspecto, ele é consciente e talvez funcione um pouco melhor porque ele tem mais diálogo, né? um pouco mais de paciência com o Bolsonaro, coisa que o Mandetta não tinha, você está entendendo ou não? Então, a gente tem que ter um pouco de esperança, aí, vamos ver, né? E Só não esperar pode um pouco. protagonizar muito, que senão ele se lasca. Exatamente, é isso mesmo. E tem um outro ponto, né? De modo nenhum, nós, então vou falar desse pequeno grupo aqui.
tá certo? Nós podemos sequer pensar em relaxamento em relação às medidas de proteção e ao isolamento. Nem pensar em relaxamento. Ah, vou sair para tomar um negócio. Não. Ah, vou sair todo dia para dar uma voltinha. Não. Entendeu? Ah, vou deixar de usar máscara porque tudo bem. Não. Entendeu? Nada de relaxar. Ninguém fala, mas os hospitais públicos, eles estão... Prof, seu áudio está atrasando. Uhum. Eu não sei o que eu posso fazer por isso, viu, querida? Esse delay, né? Não sei o que eu posso fazer. Então, esse é um ponto importante, sabe? Os hospitais públicos estão lotados. Os hospitais de campanha, né? No Ibirapuera, no Campo de Marte, no Pacaembu e tal, eles já estão chegando próximo de 50% de ocupação. E, então, é assim, não adianta achar que a situação não é grave, ela é muito grave. Entendeu? Sim, totalmente grave, péssimo. E se você tiver paciência para olhar gráfico, você vai ver que o número de mortes diária está batendo recorde. Entendeu? Então, é assim, é 130, 140, 200... Isso do 180. que é notificado, né? Então, mas independente disso, está batendo recorde, tá entendendo? Então, quer dizer... Coisa que não pode esconder, não dá? A situação é pior ainda, né? Existe um problema sério aí nos testes, o atual ministro é a favor de fazer testes de maneira ampla, isso é um ponto positivo, entendeu? Então, vamos ter que aguardar e, infelizmente, intensificar as nossas ações, as nossas condutas, entendeu? É isso que nós temos que fazer. Bom, queridos, vamos lá? Professor, desculpe. Pode falar. Eu só queria saber qual que é a diferença de isolamento vertical e horizontal, que eu vi isso e eu não entendi até agora. Você poderia explicar rapidinho, por favor? Lógico. O isolamento horizontal, ele atinge todas as pessoas, todos os grupos populacionais. Todos. Beleza? O isolamento vertical, ele atinge um determinado ou alguns determinados grupos. Então, por exemplo, né, está decretado, por exemplo, isolamento para maiores de 60 anos e diabéticos, né? Por exemplo, né, isso seria vertical, tá? O horizontal a cidade de São Paulo está em quarentena, entendeu? Sem nenhum tipo de diferença. Tá bom ou não? Entendi. Valeu, professor. Nada. Vamos lá então, queridos. Super animados para falar de fungos? Muito bem. Professor, Fala, linda. na verdade, o seu áudio ele não tá com delay, ele tá travando. É mesmo, eu não sei o que fazer, viu? O senhor tá usando fone, fone não, mas tipo caixinha, alguma coisa assim, porque tá travando. Agora tá mudo. Microfone... Tá ouvindo? Tô. É o microfone do notebook mesmo, Entendi, tá bom. tá? Vamos lá? Vamos tentar? Vamos lá? O áudio como é que tá? Me dá um sinal aí, David. Tá boa. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje, então, eu vou retomar com vocês o início do Reino Fung, né? A gente já tinha começado, mas vamos retomar para vocês poderem ter uma visão clara, né? Completa na cabeça, né? Então, quem faz parte do Reino Fung? Os fungos, certo? Então, nesse primeiro slide, aí você tem alguns exemplares. É um reino bastante diversificado, com muitas espécies, né? Então, você tem dezenas de milhares aí, tá? Ao redor aí, você tem não tem exatamente um número fixo, né? Então, chega aí a 60 mil espécies, mas com muitas espécies desconhecidas ainda.
Então, são os famosos cogumelos, né? Cogumelos, bolores, tá certo? Organismos extremamente importantes e polêmicos, né? Bastante polêmicos. Então, vamos lá. No primeiro momento, né, os fungos, eles foram deixados de lado por Aristóteles, né? Por quê? Porque para Aristóteles, né, havia dois grandes grupos, né? Animais, né, que se moviam e se alimentavam, e vegetais, que não se moviam e não se alimentavam. De repente surge um organismo que não se move como plantas e se alimenta como os animais. E que ele simplesmente o quê? Pira, né? Não sabe como classificar, né? Então, durante muito tempo, ele ficou sem classificação, tá? Muito bem. Quem são os fungos, então? Existem representantes unicelulares, como os fermentos, tá? E representantes pluricelulares, como os cogumelos, tá? Agora, um ponto importante. São pluricelulares, mas sem tecidos verdadeiros. Então, você nunca vai escrever numa prova o órgão reprodutivo do fungo. Beleza, queridos? Né? Órgão reprodutivo de fungo não existe. Você vai falar estrutura, tá bom? Certo? Então, isso é importante. Não há tecido, não há órgão, tá? Não há sistema, tudo bem? Então, ao invés de falar sistema, você fala conjunto, por exemplo, tá bom? Legal. São todos eucariontes. Então, vamos lá, vamos refinando, né, a teoria, né? Eucariontes, o que significa isso? Que o material genético está no interior de um núcleo delimitado por uma membrana, beleza? E no citoplasma vou encontrar organelas membranosas. Espera aí, como assim? Isso quer dizer que fungo tem retículo endoplasmático? Perfeito. Fungo vai ter Golgi? Perfeito. Vai ter lisossomo? Sim. Vai ter mitocôndria? Também. Tá certo? Tudo bem? Então, muito importante. Tá claro? É uma célula eucariótica. Beleza? Tá? Outro ponto importante. Apesar de serem eucariontes, né, sem tecidos verdadeiros, eles começam a ter características intermediárias. Então, olha o que acontece. Eles têm parede celular, né, que é típico de quem? De planta. Típico de quem? De bactéria. Tá claro? Mas a parede celular é de quitina, queridos. Quitina, que é um açúcar de sustentação, certo? Um açúcar de sustentação, não de reserva, né? Provavelmente vocês viram com castilho, tá certo? É um açúcar de sustentação típico de animal. Exoesqueleto quitinoso, certo? Exoesqueleto quitinoso. Então, quer dizer, olha que interessante. Por um lado, você tem parede celular, que é típico de bactéria, de alga e de planta. E, por outro lado, você tem o quê? Uma natureza totalmente diferente, né? Que é quitina, tá bom? Certo? Eu já citei para vocês, mas vou citar novamente. Isso foi uma questão da Unicamp. Então, a Unicamp colocou fungos, bactérias e plantas no mesmo grupo e perguntou, isso tem coerência? Isso tem sentido? Então, por um lado, você poderia dizer sim. Por quê? Porque as células desses organismos apresentam parede celular. Tá? Ah, mas biologicamente falando, é um critério interessante? Não. Por quê? Porque as paredes celulares desses organismos têm natureza química diferente. Então, a bactéria tem o quê? Uma parede celular de peptídeo glicano. Lembram, queridos? Peptídeo glicano, certo? Algas e plantas de celulose e o fungo de quitina. Tudo bem? Então, por um lado, existe uma característica comum, que é a parede celular. Por outro lado, existe o quê? Uma diferença de natureza química na parede, certo? Então, quer dizer, por causa dessa diferença, não justifica evolutivamente, não há grande semelhança manter esses organismos no mesmo grupo. Ficou claro para todos? Tudo bem? Certo? Outro ponto super importante. Todo fungo, sem exceção, queridos, são heterótrofos. O que isso quer dizer? Você não vai escrever na prova, não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Lembre?
falta de característica não é característica. Então você vai escrever o quê? Que são organismos que retiram a matéria orgânica, o alimento que precisam do meio, certo? Ou seja, são organismos que ingerem matéria orgânica, tá claro? Para atender o quê? O seu metabolismo, para resolver as suas demandas de energia e suas demandas de crescimento. Tudo bem? Certo? Então, quer dizer, são aclorofilados. Então, quer dizer, existem algumas, né, algumas particularidades, né, semelhantes à planta, que é o caso da parede celular, mas para por aí, tá claro? Não existe clorofila nos fungos, tudo bem? Aclorofilados. Aí você vai perguntar assim, como é que eles fazem para obter o alimento? Então, por exemplo, vão crescer, olá, queridos, crescer sobre o substrato. Então, o fungo ele vai crescer sobre a sua unha, sobre um tronco caído, certo? Sobre fezes, sobre um cadáver. Então, ele vai crescer sobre o substrato, certo? Esse substrato, de modo geral, tem que estar sob algumas condições: sombreado, úmido, quente. Beleza? Então, quer dizer, o que é que vai fungar? Fungar, né? O que é orgânico, certo? Algo inorgânico não vai fungar. Tudo bem? Algo inorgânico não funga. O fungo não vai crescer sobre um pedaço de metal. Tá claro? Certo? O fungo vai crescer sobre um substrato orgânico. Certo? Quais são as condições que favorecem o crescimento? Sombra, né? Umidade, temperatura, beleza? Certo? Nessas condições, o que vai acontecer? O fungo cresce sobre o substrato, libera no substrato enzimas digestivas. Então, peraí, se ele libera no substrato enzimas digestivas, vamos fazer uma ligação com o que o Castilho falou ou vai falar, certo? Peraí, se ele libera no substrato, quer dizer que o fungo está secretando, certo, queridos? Secretando. Então, passinho para trás. Antes da enzima chegar no substrato, ela estava onde, então? Numa vesícula do Golgi, que se fundiu ali com a membrana, jogando seu conteúdo para fora. Então, quer dizer, você tem ali uma vesícula no Golgi, o conteúdo está dentro da vesícula, antes de estar aí, está onde? No Golgi, nos sacos do Golgi. Antes de estar aí, está onde? No retículo. Opa, mas foi produzido, são enzimas, né? São proteínas. Então, no ribossomo, tá claro? Então, como é que você vai pensar? Vamos lá. O fungo tem o DNA dele está onde? No núcleo. O DNA produz RNA, esse RNA vai para o citoplasma, é traduzido pelos ribossomos, aonde? Que estão aderidos ao retículo. O retículo faz o que, gente? Passa, né? Transporta essas substâncias até o Golgi. No Golgi é armazenado, empacotado na forma de vesículas e secretado. Se funde com a membrana e joga o conteúdo para fora. Isso quer dizer o quê? Que a digestão do fungo é fora do corpo dele, é extracorpórea. Tá claro ou não? Extracorpórea. Então, as enzimas vão ficar sob o substrato, fora do corpo do fungo, vão digerir, vão agir, tá certo? E o produto dessa digestão vai ser absorvido. Agora que eu vi que eu escrevi errado demais aqui, absorção, né? Não dá nem para ler isso aqui. Né? Não dá nem para ler. Então, depois que ocorre a digestão, tá claro? Certo? Os nutrientes, moléculas menores, são absorvidas, entram nas células do fungo. Ficou claro? Tudo bem até aí? Ótimo. Outro ponto importante. Digamos que o fungo, leia aqui então, por favor, queridos, ó, glicogênio, você também viu com o Castilho. É um polissacarídeo, ou seja, um açúcar grande, gigante,
formado por centenas de milhares de moléculas de glicose, certo? Então, quer dizer que o fungo se alimenta e, na medida que não utiliza tudo que ele incorporou, o que ele faz? Ele armazena na forma de glicogênio. Tá claro? Então, olha que interessante. Qual é a forma que nós armazenamos energia? Duas formas. Existe uma forma mais imediata, que é o glicogênio, que fica no fígado, nos músculos. E existe uma forma mais o quê? Duradoura, que é a gordurinha, certo? Tudo bem? Tá claro? Então, quer dizer, o fungo tem aqui uma outra característica importante que não é exclusiva dele, certo? Então, quer dizer, parede celular como plantas, quitina como animais, aclorofilados heterótrofo como animais. Digestão extracorpórea, ninguém tem isso, só ele. Beleza? Certo? Reserva de glicogênio como animais. Tá claro? Tá? Então você percebe que ele fica o quê? Num meio termo muito grande. Tá bom ou não? Bastante importante. Tudo bem até aí, queridos? Alguma pergunta? Vamos lá. Alguma pergunta? Não. Não? Tranquilo? Ótimo. Muito bem. Em termos de metabolismo energético, vamos lá. Isso aqui não vai ser finalizado agora. Eu vou citar muitas coisas, mas lá para frente a gente vai estudar respiração celular, fotossíntese e fermentação com detalhe. Então não se preocupe com isso agora ainda, tá bom? Primeiro ponto. Os fungos são aeróbios, então existem fungos que necessitam de oxigênio, beleza? Para realizar o que, então? Respiração celular. Tranquilo? E existem fungos que são anaeróbios facultativos. Então, vamos lá. Fermento. O Saccharomyces cerevisiae. Então, o que acontece? Um grande tambor, onde eu coloco, por exemplo, o açúcar, entre outras coisas, o açúcar da cevada, certo? E coloco lá o Saccharomyces. O que vai acontecer? Enquanto tem oxigênio ali dentro, ele respira. Vai ter muita energia liberada, ele cresce e se reproduz. Em determinado momento, o que o cervejeiro faz? Tampa, certo? Impede a entrada de oxigênio. O que o Saccharomyces começa a fazer? Fermentação alcoólica. E aí você produz a cerveja. Grande barril, grande tonel de suco de uva. Muito açúcar de uva. O que o vinícola faz, né? O vinicultor, o que ele faz, né? Então, no primeiro momento, ele permite a entrada de oxigênio para quê? Para o Saccharomyces poder respirar, fazer respiração celular na mitocôndria, beleza? Aí ele vai liberar muita energia, consegue reproduzir, vai ter muito Saccharomyces ali, e depois o que o vinicultor faz? Fecha a entrada de oxigênio. E aí o que o Saccharomyces vai realizar? Fermentação alcoólica. Ficou claro? Tá certo? Então quer dizer que existem duas possibilidades para os fungos. Alguns são aeróbios, outros são anaeróbios facultativos. Se tem oxigênio, ele respira. Se não tem, ele vai fazer fermentação alcoólica. Tá claro para todos? Beleza? Tranquilo? Muito bem. A respiração celular dos fungos, queridão, vai acontecer aonde? Mitocôndria. Como em você, na briófita, na minhoca, tá certo ou não? Igual, tá? Como é a respiração celular do fungo? Igual a qualquer respiração celular que ocorre na mitocôndria. Fala, David, pode falar. Professor, os fungos aeróbios, eles formam esporos quando, tipo, não tem oxigênio? Ou não? É só nas bactérias mesmo? Esporo para fungo é uma fase na reprodução. Beleza? Certo? Esporo para fungo é uma fase, é um momento de reprodução. Tá bom? E não está associado a essa questão, por exemplo, de condição desfavorável. Quando a condição é desfavorável, David, o que acontece com o fungo?
morre. Beleza? Tá bom? Beleza. Por isso que a bactéria é um ser extremamente, extremamente importante, interessante e que vai cair nas provas mesmo, né? Elas são extremamente adaptadas a muitas condições, né? Tudo Sim. bem? Entendi. Obrigado, professor. Nada. Então, quer dizer, na falta de oxigênio, o que que o fungo vai fazer? Fermentação alcoólica. Tudo bem, queridos? Né? Fermentação alcoólica. Muito bem. Que mais? Como é que os fungos vão viver? Então, os fungos podem crescer sobre um substrato que é um resíduo de um organismo, por exemplo, uma pena, um pelo, tá certo? Um galho de árvore, uma folha, tá claro? E vão o quê? Decompor. O que é decompor? Porque tem muito aluno que acha que come organismos mortos. Então, quer dizer, ele é um decompositor. Não, não. Então, você imagina o seguinte, quando você come uma proteína de carne, o que você vai fazer? Você vai desmontar a proteína em unidades orgânicas chamadas aminoácidos, para você utilizar, né, para produzir as suas proteínas, entendeu? Então é como se fosse um grande Lego que você desmontou e vai usar as pecinhas para fazer o teu Lego. Entendeu a ideia? Certo? Ficou claro? Né? Então, isso não é ser decompositor, não é ser saprófita, detritívoro, não. Tá? Agora, os fungos podem ser saprófitas, decompositores. O que quer dizer isso? Eles vão utilizar o quê? A molécula orgânica e desmanchá-la. Então, eles vão se alimentar de proteína e liberar no solo nitrato. Você não faz isso. Eles vão liberar no solo fosfato. Então, a decomposição é a devolução de minerais ao solo ou à água. Por isso que a gente fala que a decomposição é a ciclagem de nutrientes, é a reciclagem de minerais, é a remineralização. Ciclagem de nutrientes, tá? Reciclagem de nutrientes ou minerais ou remineralização da água ou do solo. Aí o que acontece? Esses minerais, esses nutrientes vão ser utilizados por quem? Pelos autótrofos, pelas plantas. Então, quer dizer, na medida que tem fosfato, nitrato no solo ou na água, os autótrofos absorvem, fazem fotossíntese, crescem e servem de quê? De alimento para os herbívoros, que vão servir de alimento para os carnívoros, e por aí vai. Por isso que a FUVEST já pediu várias vezes a importância dos fungos nas cadeias alimentares, a importância ecológica dos fungos. Então, por exemplo, no ecossistema, eu necessariamente preciso de alguém, né, que traga o alimento, ou que o alimento chegue de algum jeito. Então, lá nas profundezas do oceano, o alimento vem, né, das superfícies, entendeu? Então, quer dizer, existe um ecossistema lá embaixo. O alimento chega. Na caverna, muitas vezes, o alimento é trazido, né, por morcegos, por exemplo, né, por insetos que entram, né, certo? Porque não há fotossíntese lá dentro, né? Então, de um jeito ou de outro, o ecossistema precisa de um produtor ou da entrada da matéria orgânica, beleza? Esse é um ponto. O segundo ponto é necessariamente de um decompositor. Porque senão a matéria orgânica acumula e não vai haver o quê? A reciclagem de nutrientes ou minerais. Ficou claro? Então, no ecossistema, necessariamente eu preciso de um produtor e de um decompositor. Ah, e um monte de consumidor aqui no meio, eu não preciso? A rigor, não. Isso foi a questão da FUVEST, tá? Então, muito importante essa ideia. Ficou claro para todos? Tudo bem ou não? Sim? Beleza, ótimo. Muito bem. Outra estratégia de alguns fungos, qual é? Parasitar, certo? Então, tem fungo de vida livre, tem fungo que é saprófita, decompositor, tem fungo que é parasita. O que o fungo parasita faz? Ele explora, ele tira vantagens, tá certo? De outro organismo. De modo geral, o parasita não mata. Ele explora, vive às custas do outro organismo, mas não mata. Pode matar?
Pode matar. Tem um exemplo claro aí na nossa vida agora. Um vírus, né, que leva à morte muitas pessoas. E por que que o parasita, nesse caso, mata? Você tem que pensar assim, ele está vivendo no hospedeiro. Só que o hospedeiro é um ambiente limitado. Limitado. Limitado com o quê? Com recursos, com espaço, com condições para a vida, tá claro? Então, na medida que uma pessoa com comorbidades, ou seja, com doenças pré-existentes, né, é parasitada por um vírus, quer dizer que as condições da pessoa em sustentar o vírus são menores. Isso quer dizer o quê? Que ela vai ser desgastada, tá certo? Explorada, abaixo do limite do que ela suporta e ela pode sim vir a morrer. Então, quer dizer, o parasita pode matar o hospedeiro? Pode. Em que condição? Na condição que existe uma superpopulação de parasita no hospedeiro. Um segundo momento, né? Na condição de que o hospedeiro está debilitado, tá certo? Mas, de modo geral, você vai escrever na prova que o parasita explora, vive às custas do hospedeiro e não o mata. É a grande diferença, queridos. Só um minuto, Breno. É a grande diferença em relação ao predador. O predador, ele mata e devora, ele mata e come, tá claro? Fala, Breno, pode falar. Professor, me surgiu uma dúvida agora. Quando a gente, sei lá, come um queijo com fungo, tipo o gorgonzola, quando inicia-se a digestão desse queijo, não gera uma instabilidade no estômago, um local onde tem muitas bactérias? O estômago, ele não tem muitas bactérias. O ideal é que o estômago não tenha bactéria nenhuma, Não, desculpa, eu errei, mas no intestino. Então, na verdade, quando você fala do local onde as bactérias se encontram no intestino, né, a grande maioria dos alimentos, da matéria orgânica que foi ingerida, chega nesse local já digerido. Você entendeu, Breno? Então, vamos pensar assim, ó. A grande maioria das bactérias estão no final do delgado, que é o jejuno, e no grosso, beleza? Então, quando a gente, vamos dizer, o composto, o alimento, tá certo? A matéria orgânica, né? O que foi ingerido, chegou no jejuno, ele já está o quê? Digerido, entendeu? Não, digerido. Então, você vai encontrar o quê? Só moléculas pequenas, nutrientes e minerais, né? De modo geral é isso. Então, por isso que o jejum é o local predileto, né? É o local predileto dos parasitas digestivos, entendeu? Porque é muito fácil viver ali, né? Você está num local com água, né? Com água, você tem proteção, você praticamente não tem enzimas ali, tá claro? E você já tem os produtos da digestão, entendeu? Agora, dali para frente, no colo, né? Que é o intestino grosso, aí começa a diminuir a quantidade de água, entendeu? O ambiente começa a ficar desfavorável. E aí é que começa a acontecer o quê? Os encistamentos, né? A esporulação, né? Encistamento de protozoários, por exemplo, né? E a esporulação de bactérias. Então, não há essa incompatibilidade, fique tranquilo, né? O seu corpo não vai apresentar, assim, um incômodo por conta disso. Não vai, tá bom? Certo? Tá bom, obrigado. Nada. E outro ponto importante, né, é que existem fungos mutualistas. Mutualistas. O que são os fungos mutualistas? São os fungos que realizam mutualismo. O mutualismo é uma reação biológica na qual há benefício mútuo. Beleza, não? Mútuo. Além do benefício ser mútuo, outra palavra importante na prova, muito importante. O benefício é mútuo, queridos, e obrigatório. Separa os organismos. O que acontece? Eles morrem e não conseguem mais viver naquele local. Ficou claro a ideia? Tá? Então, por exemplo, líquen. O que são líquens? Associações de algas e fungos. O líquen é terrestre, ele é aéreo.
tá certo? Ele está em contato com o ar, direto, leva sol na cara, entendeu? Menos umidade, né? Então, o que acontece? Onde o líquen vive, normalmente tem o algas? Não. Normalmente tem o fungos? Não. Entendeu a ideia? Então, a associação de algas e fungos origina um terceiro organismo chamado líquen, né, que explora uma outra condição ambiental. Separa os dois, nenhum dos dois consegue viver nessa condição ambiental. Então, quer dizer, é uma interação ecológica obrigatória. Traz benefício mútuo? Sim. Para o fungo, ele é heterótrofo, então ele recebe a glicose produzida pela alga. A alga não consegue retirar água do ar. O fungo, sim. O fungo passa água para a alga e a protege. Tá claro? Então, quer dizer, você tem benefício para os dois? Sim. É um vínculo obrigatório? Sim. Tá claro, queridos? Por isso que é mutualismo. Tudo bem? Entenderam bem a ideia? Tá? Micorriza. Riza associado à raiz. Mico associado a fungo. Tá certo? Então, a grande maioria das árvores nas florestas tropicais apresentam dois sistemas de raízes. Uma raiz profunda, certo? Profunda, né? Ramificada, que vai o quê? Segurar a árvore, e um outro tipo de raiz que é superficial, que vai ficar ali, no máximo, entre 10 e 15 centímetros no solo. Até isso. Essas raízes são de pequeno porte e estão associadas a fungos. E aí o que vai acontecer, queridos? Sobre o solo você vai ter matéria orgânica, folhas, galhos, fezes, urina, tá certo? Animais mortos, por aí vai. Então, esse material todo vai ser substrato de decomposição para esses fungos que estão associados às raízes. Então, quer dizer, as raízes acabam absorvendo diretamente esse material decomposto, tá certo? Então, nitratos, fosfatos, minerais, tá claro? E os fungos acabam o quê? Recebendo a glicose produzida pela fotossíntese na planta. Então, há um benefício mútuo? Sim. Sim. É obrigatório? É. Isso quer dizer o quê? Esse fungo não vive fora das raízes, tá certo? E essas espécies vegetais crescem muito mal e muitas vezes morrem sem esses fungos, tá claro? Então, isso caiu, o entendimento e a aplicação disso caiu em geografia na FUVEST, tá? Então, por exemplo, né, uma das explicações, né, para a grande exuberância, né, diversidade de espécies nas matas tropicais, qual é? A intensa decomposição e a rápida absorção de nutrientes. Tá claro? Então, isso foi geografia, tá? Então, é importante. Então, quer dizer que a mata, ela cria condições para ela, a mata, viver muito bem. Então, o que acontece? Sem a mata, o solo não é sombreado, aqui no slide, né, gente? Lembra? Sem a mata, o solo não é sombreado, não é úmido, não é quente. A matéria orgânica vai chegar sobre o solo, mas não vai haver isso. Então, sem a mata, sem a cobertura da mata, o que acontece? A taxa de decomposição é baixa, certo ou não? A quantidade de nutrientes e a reciclagem vai ser muito baixa, o crescimento, né, e o desenvolvimento da floresta também vai ser baixo. Então, quanto mais clareiras existirem, pior. Por isso que uma mata fechada é uma mata saudável. Por isso que o corte seletivo, que é uma discussão que você tem na geografia, por exemplo, o corte seletivo é um problema, porque você vai abrir clareiras. Ao abrir clareiras, você muda o ambiente interno na mata, entendeu? Então, as matas, elas devem ser o quê? Preservadas. Os indivíduos adultos, eles devem ser preservados. Eu não posso tirar o quê, gente? Vamos lá. Árvores.
tá? Então, o extrativismo vegetal, ele não deve se apoiar na retirada da árvore, mas sim do produto da árvore, tá certo? Então, na semente, no fruto, na flor, eventualmente na casca, tá claro ou não? E não na retirada do indivíduo, porque a retirada do indivíduo vai determinar o quê? O fim progressivo da floresta. Ficou claro a ideia? Porque aí eu mudo o quê? O ambiente interno da mata, o que a gente chama de microclima. Ao mudar o ambiente interno da mata, ela fica menos sombreada, menos úmida, menos quente, decomposição abaixo, reciclagem abaixo, aumenta o quê? Resíduos, entendeu? Diminui a absorção, crescimento vegetal, vai diminuir também as cadeias alimentares. Ficou claro a ideia? Então, muito importante essa ideia, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida ou não? Professor, desculpe. Pode falar. Eu me perdi um pouco. Você poderia repetir, por favor? O que exatamente? É, tipo, a importância de não praticar o extrativismo vegetal. Não, não. O extrativismo vegetal, ele pode ser aplicado sim. Só que tudo vai depender de qual é o objeto da exploração. Se você entra na mata para fazer o corte de uma árvore, isso não é adequado, a não ser que você faça o quê? Os replantios muito adequadamente, entendeu? Por quê? Porque ao tirar a árvore, você diminui o sombreamento, diminui a umidade e diminui a temperatura no interior da mata. Quando você muda essas condições, você muda a decomposição. E aí você o quê? Estressa, né, a mata, no sentido de que vai haver menos decomposição, menos nutriente, menos chance de desenvolvimento das plantas e dos demais organismos. Então, o extrativismo vegetal, ele tem que se apoiar no quê? Em sementes. Ele tem que se apoiar em quê? Em indivíduos jovens, por exemplo, que estão crescendo ali. Ele tem que se apoiar, por exemplo, em frutos, em flores, eventualmente aí na extração de resinas, de cascas, entendeu? E não na retirada do indivíduo. Tudo bem? Vou dar um exemplo, vai. Vamos entrar na mata para tirar mogno, a árvore de mogno? Não, pô. Vamos entrar na mata para tirar a árvore do jacarandá? Não. A árvore da canela? Não. Ah, mas eu quero fazer móveis de madeira. Tudo bem. Então vamos o quê? Usar outro tipo de espécie. Vamos usar o eucalipto, por exemplo. Vamos usar o quê? Araucária, por exemplo. Entendeu? E não espécies, né, que são raras, que têm uma densidade pequena, que estão lá na mata e que ajudam na cobertura da mata para a decomposição e manutenção da mata acontecer. Entendeu a ideia? Entendi, valeu, professor. É isso, queridos. Mais alguma pergunta? Posso continuar? Vamos lá, mais alguma perguntinha? Posso continuar? Tudo bem? Legal, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos agora, então, fechando algumas ideias, né? Vamos começar a fechar, né? Então, quem são os fungos unicelulares? Fermentos, leveduras. É quem faz o pão, é quem faz a pizza, é quem faz a cerveja, é quem faz o vinho, tá bom? Saccharomyces cerevisiae. Fungos pluricelulares, quem são? Cogumelos, tá bom? Entre os cogumelos, quem temos aí? Shimeji, shiitake, o champignon, tá? Que são comestíveis. Temos o amanita, que é um cogumelo muito bonito, tá certo? Coloridão, né? Comeu, o que aconteceu? Na maioria das vezes, morreu. Certo? Comeu, vai morrer. Por quê? Venenoso. E você tem ainda outros cogumelos, né? Que produzem substâncias alucinógenas, né? Então, cogumelos, tá? Vamos ver isso daqui a pouquinho, tá bom? Muito bem. Os bolores, os mofos, também são pluricelulares, tá? Muito bem, queridos. Então, olha aqui, ó. Isso aqui, ó, mofo, bolor, olha lá. Certo? Olha que belezinha, né? A laranja fica toda verde, né? Fica com um veludinho, né? O morango fica peludinho, olha lá, tá certo? O pão, né? Então, fungos, né? Pluricelulares, tá? Dúvidas? Podem falar. Professor, Oi, querida. é,
essa diferença, por exemplo, no morango fica essa coisa mais aveludada, branquinha, no pão fica essa coisa mais escura. Essa diferença dos fungos quando dá bolor, mofo, enfim, é devido a alguma composição do alimento ou é diferenças de fungos? São espécies diferentes, Linda, entendeu? Então, esporos de espécies diferentes de fungos chegaram naquele substrato e aí cresceram, tá bom? Então, por exemplo, aqui, né? Aqui você tem um fungo de uma espécie diferente daqui, que é diferente deste, que é diferente deste, tá? Então, os fungos, né? Se reproduzem, na maioria das vezes, por esporos. Os esporos são levados pelo vento, pelo ar. Tá claro ou não? E nesse aspecto, o que que acontece? Caiu sobre o substrato, ele vai se desenvolver por mitose. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá bom? Tá bom, Então, são obrigada. espécies diferentes. Tá? Tinha mais uma dúvida aí. Pode falar. Mais uma mãozinha levantada. Não? Ô, Tem professor, uma no chat, Pro. Fala, Letícia. Não, Não. tem dúvida no chat. Tem dúvida no chat, Pro, é do Samuel. Ele pergunta assim: As substâncias alucinógenas são, de certa forma, veneno, só que elas não agem de maneira fatal? Então, Samuel, na verdade, sim e não, né? Porque o que que acontece? Né, nós temos um ponto importante aí. A substância alucinógena, ela é justamente para evitar o consumo, beleza? Então, quer dizer, por aprendizado, o animal passa a não comer mais, porque ela tem um gosto ruim, por exemplo. Você entendeu? Agora, a substância alucinógena, ela pode sim matar. Então, por exemplo, tem uma história muito interessante sobre o LSD. O LSD na década de 70, final de 60, 70, ele começou a ser estudado. E não se sabia exatamente o mecanismo de ação, onde ele agia, tá bom? Aí o que que os pesquisadores fizeram? Levantaram uma hipótese. Qual hipótese? Ele deve agir, né, no cérebro. Tudo bem. Tudo bem. Mas como é que ele age no cérebro? Né? De que modo? Precisa a quantidade, né, para que tenha os efeitos, é proporcional a quê? A massa do cérebro. Entendeu a ideia, não? Então, o que que os pesquisadores fizeram? Fizeram testes em ratos com uma quantidade muito pequena e obtiveram o quê? Comportamentos, né, diferentes, anormais, né, do que os ratinhos tinham normalmente. Beleza. E chegaram a fazer testes, né, em elefantes. Sabe o que aconteceu? O volume cerebral do elefante é muito maior do que o do rato. A dose de LSD aplicada no elefante para simular os efeitos que deu no rato foi absurda. Sabe o que aconteceu com os elefantes usados no experimento? Morreram. Então, quer dizer, a substância que o fungo produz, né, ela tem que importância para o fungo? A proteção dele. Evitar o quê? A competição, evitar a predação, tá certo? Esse é o ponto. Só que para evitar isso, o que que acontece? Ou você tem um gosto ruim, ou você tem um efeito biológico, por exemplo, entendeu? Ou você pode até causar a morte, entende? Então, quer dizer, é uma questão de aprendizado mesmo, na natureza. Agora, o homem, ele interage com a natureza de diversas maneiras. Né? Ele observa, ele testa, né? E por aí vai. E a partir daí, o que acontece? Ele entra em contato com os produtos, né, dos seres vivos. Tem um outro ponto também. Qual é o outro ponto? A pesquisa, ela leva o conhecimento para a sociedade. E da sociedade vai para a aplicação. Então, muitas vezes, você tem o quê? Substâncias de origem biológica que são utilizadas, por exemplo, né, foram utilizadas historicamente no tratamento de pessoas com problemas neurológicos. Era o caso do quê? Do LSD, entendeu? Só que quando a substância está ali sendo utilizada na medicina, é isso aqui para ela ir para a sociedade, para ela ir para a rua. Por quê? Porque existem sempre ideologias, né? Você entende?
E o fato das ideologias existirem faz com que algumas substâncias tenham valores diferentes para pessoas diferentes. Então, o que acontece? Por que o alucinógeno, né, é utilizado em pessoas com distúrbios neurológicos? Porque acalma, porque permite um aprendizado, porque divide as funções cerebrais. Tudo bem, mas espera aí. Eu posso entender isso de um outro jeito? Eu posso entender isso como a possibilidade de eu me separar um pouco da realidade que eu não suporto na sociedade? Posso ficar um pouquinho alienado se eu utilizar isso? Pode. Entende? Então, quer dizer, é muito simples, é muito fácil as substâncias, né, conhecidas cientificamente com uma determinada função passarem a ser usadas de outro jeito. Você entendeu? E isso também aconteceu com os produtos originados dos fungos. Entende? Tá? Então, quer dizer, no primeiro momento você tem uma pesquisa, no segundo momento você tem uma aplicação médica, e no terceiro momento você tem o quê? A droga, que é uma substância química, sendo usada com outras finalidades na sociedade. Entendeu? Certo? Ficou claro? Tudo bem? Oi, professor. Valeu, Samuel. Valeu. Professor, Pois não? a gente precisa conhecer alguma divisão de filos ou classificação, ou só essa divisão de unicelulares e pluricelulares já basta? Não, nós vamos falar um pouquinho mais. Aguarda só um pouquinho, tá bom? Ah, tá bom. Vamos falar Obrigado. um pouquinho mais. Nada. Então, esse ponto é importante. Vocês perceberem, então, que o material, né, que está sendo decomposto, ele vai amolecer, certo? Ele vai, na verdade, ser absorvido, porque a digestão ocorreu fora do corpo do fungo. Então, se você pega a laranja, você acaba enfiando o dedo nela, porque ela amoleceu, tá bom? Ela foi decomposta, tá bom? Legal. Então, ponto importante aqui. Então, esse ponto importante para muitas questões de vestibular, né? Um paralelo entre fungos e plantas. Fungos aclorofilados, plantas clorofiladas. Parede celular do fungo, quitina. Parede celular da planta, celulose. Tá? Carboidrato de reserva do fungo, glicogênio, né? Como nos animais. Carboidrato de reserva na planta, amido. Tá bom? Então, queridos, peguem esses slides, por favor, né? Vou mandar de novo para o Rubão, depois ele já disponibiliza para vocês, fiquem tranquilos. Peguem os slides e transformem, né, os slides em pequenos textos, tudo bem? Façam textinhos de 3, 4, 5 linhas, que é mais ou menos o quê? O que você vai ter que fazer nas provas dissertativas, entendeu? Então, construa resuminhos, não fique só no esquema, certo? Faça pequenos textinhos e mande, se você tiver dúvida. Eu leio e dou retorno para você, tá bom? Mas é assim que você precisa estudar, tá bom? Vamos lá. Bom, os fungos pluricelulares, queridos. Fungos pluricelulares. Muito bem. Os fungos são formados por muitos filamentos. Os filamentos que formam o fungo são chamados de hifas, beleza? Hifas. E esse conjunto de hifas vai originar o quê? O micélio. Então, o corpo do fungo é chamado de micélio e ele é constituído de muitas e muitas hifas. Tá claro ou não? Muito bem. Um ponto super importante qual é? Que tem que ficar muito claro para vocês, né? Que quando a gente tem aqui, por exemplo, né? Imagina um queijo, né? Que isso aqui não fosse uma laranja, mas fosse um queijo, né? E que você simplesmente cortasse essa parte do fungo. Então você cortou, né? Mas você cortou o que, na verdade? Você cortou a estrutura reprodutiva do fungo. Porque o fungo, na verdade, querido, está crescendo aonde? No substrato. Entende? Então, se você pegou o queijo, raspou ali, ó, raspou, tá? Raspou o fungo que estava no queijo, na superfície. O que você tirou?
Você tirou o micélio aéreo, ou seja, que é responsável pela reprodução, tá bom? O fungo mesmo está onde? Crescendo no substrato, e nós vamos chamá-lo de micélio vegetativo. Isso quer dizer o quê? Que se algo está fungado, e você percebe que está fungado, é porque você está vendo a estrutura reprodutiva, tá certo? Porque o fungo está crescendo no substrato. Então você decide, joga tudo fora, ou simplesmente raspar e comer o resto, achando que não há fungo, né? Você se enganou. Tá claro a ideia? Tudo bem? Muito bem. Hifas. Então estão aqui as hifas. As hifas são filamentos, né? Conjunto de filamentos. O fungo, então, é um emaranhado de hifas. Tá claro ou não? As hifas podem ser formadas por várias celulinhas, ou seja, é o que a gente chama de hifa septada, com septos. Então, você vai ter várias celulinhas, olha lá, tá claro ou não? Elas podem ser cenocíticas. O que é uma hifa cenocítica? É aquela que não tem divisão, né, e parede entre as células. Então, você vai ter o quê? Vários núcleos, muitos núcleos. Tem alguma particularidade, algum aspecto importante em termos de vestibular? Não. Então, as hifas podem ser multinucleadas, tá certo? Ou septadas, né? E aí, cada celulinha vai ter o quê? O seu núcleo, tá bom? Muito bem. Tudo bem, queridos? Tranquilo? Legal. Outro ponto importante. Então, vamos lá. Falando agora da pergunta do meu amigo aí. Classificação. Então, como é que a gente chega nos fungos? Então, vamos começar a ler aqui o cladograma, ou a árvore filogenética, né? Então, aqui, ó, o que vai definindo fungos? Parede celular de quitina. Beleza? A presença de hifas. Certo? Reprodução por esporos. Tudo bem? E aí a gente chega num grupo de fungos, certo? Que nós só vamos dizer que ele existe. Certo? Os quitridiomicetos. Ah, não entendi o nome. Pode esquecer. Não vai cair em lugar nenhum. Tá certo? São os fungos mais imperfeitos que existem, mais primitivos que existem. Tá bom? Certo? Estou vendo aqui no chat que às vezes o áudio trava, né? Eu não tenho. Na verdade, o que eu estou percebendo, gente, no meu trabalho diário aqui em casa com a internet, é que a internet que não travava, ela está travando. Então, muitos sites aí que eu uso para trabalhar, né? Eles têm travado com muita facilidade. É o fluxo mesmo de uso da internet, você entendeu? Então, não é problema no computador de vocês, no celular, tá certo? Fiquem tranquilos com isso. É o tráfego mesmo na internet que está absurdo, né? Então, ele está afunilando, ele está transbordando, né? Então, se vocês não ouvirem, por favor, peçam para que eu repita, tá bom? Prof, você pode explicar sobre as hifas de novo, por favor? Eu não peguei muito bem. Posso. Então, o fungo, primeira coisa, o fungo, né? O corpinho do fungo, ele é formado por muitas hifas entrelaçadas, tá certo? Então, o corpo do fungo é formado por filamentos todos entrelaçados, conjuntos de filamentos. O corpo do fungo é chamado de micélio e os filamentos são chamados de hifas. Existem dois tipos de hifas. As hifas que têm divisões, né? Divisões formando celulinhas, certo? E as hifas que não têm divisões. Então, ela vai ser um grande filamento com uma quantidade enorme de núcleos lá dentro. Tá bom? Basicamente isso. Não precisa se preocupar a mais do que isso. Tá bom? Sim, prof. Estava mutada, desculpa. Legal. Então, vamos lá. Aí nós temos o que, gente? 3 grandes grupos, né? 3 grandes grupos ou filos, né, de fungos. Os zigomicetos, tá certo? Os zigomicetos,
que são os fungos? Em princípio, mais simples, tá certo? Vivem no solo, coloquei um resuminho para vocês aqui, são os bolores, né? E eles são decompositores, tá bom? Certo? Zigomicetos. Aí depois você tem os ascomicetos, tá? Quem são os ascomicetos? São as leveduras, principalmente. As leveduras são fungos comestíveis, né? Como as trufas também, tá? Podem ser tanto pluri quanto unicelulares. No vestibular, queridos, no vestibular, faz muito, mas muito tempo mesmo que eu não vejo ninguém pedir domínio, por exemplo, sobre características específicas de fungos, tá certo? Então, estou apresentando para vocês, né, para compor o assunto. Então, nós vamos falar em zigomicetos, vamos falar em ascomicetos e em basidiomicetos. Os cogumelos, né? Os cogumelos são basidiomicetos, tá certo? Tudo bem? As leveduras, né? Os fermentos são ascomicetos, tá? E os bolores são zigomicetos, tá bom? Agora, o que é o corpo de frutificação? O corpo de frutificação é algo, né? É uma estrutura de reprodução. Então, normalmente, ela é elaboradinha, como é o caso de um cogumelo, por exemplo. Tá certo? Então, existem muitos tipos de cogumelos, né? Tá? Corpo de frutificação. Os bolores, que você viu aqui atrás, né? Então, isso aqui é um bolor, né? Bolor, 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 bolor. Tá? Esses bolores, por exemplo, não tem, desculpe, corpo de frutificação. Então, são todos exemplos de quê? De zigomicetos. Tudo bem? Zigomicetos. Tá? Então, os fungos, né, comestíveis estão aqui. Ascomicetos, basidiomicetos. Os fungos venenosos estão aqui. Basidiomicetos. Os fungos alucinógenos estão aqui, né? E os fungos decompositores estão aqui, zigomicetos. Não vá além disso, queridos. Não é necessário, tá bom? Certo? É importante você perceber que existe o quê? Um aumento de complexidade nos fungos. Acabou. Existem fungos mais simples, entenderam? Isso sim. Existem fungos mais simples, como os zigomicetos, que não têm corpo de frutificação, e existem fungos mais complexos, como os ascomicetos e os basidiomicetos, que têm corpo de frutificação. Quem é o corpo de frutificação? É a estrutura de reprodução. Ah, mas o que é a estrutura de reprodução? É o cogumelinho, entendeu? Então, o cogumelinho é o micélio aéreo, é a parte reprodutiva. Então, na verdade, onde está o fungo? Está crescendo na madeira, está crescendo no solo, está crescendo aonde? No cadáver. Está claro a ideia? Tudo bem para todos? Vamos lá, queridos. Tudo bem para todos? Sim? Legal. Muito bem. Então, alguns outros pontos importantes. Então, vamos lá, queridos. Primeira coisa, né? Qual é a célula reprodutiva importante no ciclo reprodutivo dos fungos? Chama esporo. Beleza? Esporo. Agora, o que é importante saber sobre esporo e que nós vamos usar em botânica? Beleza? Vamos comparar o esporo para você poder entender. Existem dois tipos de células reprodutivas, certo, querido? Esporo e gameta. Qual é o modo de funcionamento do esporo? O esporo sozinho, guarde isso, escreva aí. O esporo sozinho, por mitose, origina o quê? O organismo adulto. Tá claro? E o gameta necessariamente vai encontrar um outro gameta, vai sofrer fecundação, vai formar um zigoto, que vai sofrer mitose para poder originar o organismo adulto. Ficou claro? Então, isso quer dizer o quê? Duas palavras importantes para a prova. Esporos germinam, tá claro, queridos? Esporos germinam e gametas fecundam. Tudo bem?
Esporos germinam e gametas fecundam. Fungos produzem gametas? Não. Tá bom? Não produzem gametas. Fungos se reproduzem formando esporos. Outro ponto super importante, muito importante. Esporo sempre, veja bem, estou falando de esporo reprodutivo, não esporo de bactéria. Esporo de bactéria é forma de resistência, tá bom? Esporo reprodutivo, sem exceção, se formam por meiose. Tá claro? Meiose. Isso é muito importante. Cuidado, tá? Então, quer dizer, o fungo é diploide, certo? A estrutura do fungo que vai formar o esporo é diploide, sofre meiose, o fungo é haploide, o fungo libera o esporo, né? O esporo vai ser o quê? Disseminado pelo vento, cai no substrato, naquelas condições ótimas de sombreamento, umidade, tá certo? E temperatura boa, legal, o que acontece? Ele germina. O que é germinar? Sofrer mitoses. Tá claro? Isso é importante. Então, vamos lá, olhando para cá. Aqui, ó. A estrutura, ó, reprodutiva sofreu meiose, libera o fungo é disperso, ao ser disperso, ele cai sobre o substrato e germina. Tá claro? Essa é a ideia. Então, ao germinar, o que acontece? Ele produz hifas. As hifas vão se entrelaçando, conjunto vai ficando maior, vai se formando o quê, gente? O corpo do fungo, o micélio. Tudo bem para todos? Tranquilo? Na grande maioria dos vestibulares, não vai além disso. Tá? Então, o fungo se reproduz por esporos que germinam, originando hifas, cujo conjunto dá origem ao micélio. Dúvidas? Podem falar. Professor, então isso é um tipo de reprodução assexuada ou eu não posso classificar assim? Perfeito. É assexuado. Assexuado mesmo? Ah, tá. Obrigado. A formação de esporo, tá? A reprodução por esporo é assexuada. Beleza? Mais alguém? Tinha duas mãozinhas aí. Professor, tudo bem? Pode falar. Deixa eu te perguntar, eu me perdi um pouco na hora que você estava falando que os esporos germinam e os gametas fecundam. Você pode repetir, por favor? Então, é fato, tá, querida? É fato. Então, como é que o esporo participa do processo reprodutivo? O esporo sofre mitoses sozinho. O esporo sofre mitoses sozinho e origina o quê? Lá na frente, o organismo adulto. Então, o esporo germina, beleza? Sozinho, tá? O gameta não. Um gameta encontra outro gameta, sofre fecundação, forma o zigoto se divide e vai lá na frente dar origem ao adulto. Então, gametas fecundam, esporos germinam, tá? Ficou claro agora? Sim, obrigada. Nada. Então, vamos lá. Olá, queridos. Fatia de pão, né? Fatia do pão. Recebeu o quê? A fatia de pão aqui. Vamos lá. Recebeu o esporo. O esporo fez o quê? Vamos lá. Germinou. Originou o quê? As hifas que estão dentro do pão. E na extremidade dessas hifas ocorreu o quê, gente? A formação do corpo de frutificação, olha lá, que é o escuro, onde está ocorrendo a formação de novos esporos. Entendeu a ideia? Então, esporo germina hifas, certo? Conjunto das hifas forma um micélio, certo? Algumas hifas vão produzir o quê? Novos esporos. Acabou. O processo é esse. Tá bom? Tudo bem? Legal. Então, organizando a cabeça. Reprodução assexuada. Pode ser por brotamento. Então, uma célula
dá origem a outra célula que não se destaca. Beleza? Então, ela vai dar origem a uma celulinha menor que ela, um broto ou uma gema. Pode se destacar depois? Pode. No início, não. Então, isso não é, querido, cuidado, uma divisão binária. Não é. E também não é uma mitose. É um brotamento ou gemulação. Então, uma célula forma um broto ou uma gema, tá certo? Que vai apresentar o quê? Material genético igual. Ela vai começar a crescer, pode se destacar ou não, tá? Então, reprodução assexuada. Esporulação. Vimos, certo? O que são esporos, são células reprodutivas que vão sofrer mitoses e germinar, certo? Esporos que vão sofrer mitoses e germinar. Normalmente, onde vai ocorrer a formação dos esporos? Na extremidade das hifas, tudo bem? E um fungo pode simplesmente fragmentar. Você tem lá o fungo, você separou pedacinhos, cada um dos pedacinhos vai dar origem ao quê? Vai continuar crescendo e originar novos fungos, entendeu? Isso mostra o quê? Que não existem tecidos mesmo, não existem células interdependentes. Então, reprodução assexuada por brotamento, formação de esporos e fragmentos, tá bom? Tudo bem? Certo? Assexuada por brotamento. Então, olha aqui os brotinhos no Saccharomyces cerevisiae, né? Fotografia de microscopia eletrônica, né? Então, esse aqui é o funguinho que produz a cerveja, que produz o vinho, tá bom? Muito bem. Certo? E aqui, queridos, né? E aqui nós temos a esporulação. Então, na extremidade das hifas, vai ocorrer o quê? A formação de esporo, né? Essa estrutura, ela empresta o nome da botânica. Então, olha lá. Estrutura onde forma esporo. Como é que eu vou chamar? Esporângio. Tudo bem. Simples assim. É um nome que você vai encontrar várias vezes na botânica, tá bom? Então, estrutura que forma o esporo, esporângio. Beleza. Muito bem. Fragmentação, né? Então, um pedaço do micélio pode dar origem a outro micélio. Reprodução assexuada sem problema, tá? Muito bem. Agora, aqui, queridos, nós temos um ciclo sexuado e você vai entender por que ele é sexuado. Ele é sexuado porque envolve fusão de núcleos, tá certo? E depois o quê? E isso, de um modo ou de outro, representa uma fecundação. Então, você teria o quê? Uma troca de material genético aí, né? Então, como é que começa? Vamos lá. Vamos pensar que você tem esporos distintos, tá? Esporos distintos, dando origem a quê? A hifas, haploides, o esporo é haploide, a hifa vai ser haploide, tudo bem? E em determinado momento, no substrato, onde essas hifas estão, elas se encontram. E ocorre o quê? Fusão das hifas, com fusão de quê? De núcleos, entendeu? E essa fusão de núcleos pode dar origem a uma estrutura diploide dentro do cogumelo, dentro do corpo de frutificação. Essa estrutura diploide vai sofrer o quê? Meiose e produzir o quê? De novo, as células reprodutivas, que são os esporos. Então, qual é a ideia básica aqui? Vamos lá. A produção de esporo assexuada. Certo ou não? Assexuada. Mas houve a fusão de quê? De núcleos de hifas diferentes. Então, é um processo sexuado. Tá bom? Certo? Então, muito comum em fungos também. Sempre que você encontrar um cogumelo, dá um passinho para trás. Né? Então, o cogumelo é o quê? Resultado da união de hifas distintas, diferentes. Podem perguntar. 3 dúvidas aí. Vamos lá. Primeira. Vai lá, queridos. Podem perguntar. Bom dia, professora. É a Caiane. Queria Bom fazer dia. uma pergunta se a reprodução sexuada só acontece com fungos pluricelulares? Isso.
E a reprodução assexuada com fungos unicelulares. Então, mas nesse caso, o que você está vendo? Que mesmo o fungo pluricelular, ele tem um momento no ciclo dele que é assexuado, tá bom? Certo. Entendi. Obrigada. Nada. Mais duas dúvidas aí. Vamos lá, queridos. Professor, na reprodução sexuada, ele libera dois materiais genéticos diferentes ou tipo a fusão dos dois? Não, então na sexuado o que está acontecendo? As hifas se encontram. No que as hifas se encontram, esses núcleos de origem diferente dão origem a um núcleo diploide. Por isso que é sexuado. Beleza? Tá bom, obrigado. Tem mais uma dúvida aí. Vamos lá, pessoal. Prof, depois de originar uma estrutura diploide, ocorre o que mesmo? Meiose. Meiose. Ok, obrigada. Nada. Vai lá, queridos. Podem perguntar. Professor, fala. Eu não entendi direito. O indivíduo, tipo, a fase que ele está com o número 4 é o adulto? É o adulto? Então, na verdade, o número 4 representa o quê? O cogumelo. O cogumelo é a estrutura de reprodução. Então, na parte de baixo aqui do cogumelo, você tem o quê? As hifas que se fundiram, entendeu? As hifas que se fundiram. Então, começa por esporos diferentes, originando hifas diferentes, que se fundem, formando um micélio que tem o quê? A origem de duas hifas diferentes. E aí o que acontece? Forma-se o cogumelo como resultado de quê? De um encontro, né, de hifas diferentes, ou seja, de corpos de fungos diferentes, de micélios diferentes. Então, o cogumelo não é resultado de um único micélio. Deu para entender? Então, ele é resultado do quê? Do conjunto, da união de micélios de fungos diferentes. E aí forma-se o cogumelo, e no cogumelo você tem o quê? A fecundação, né? Ou seja, essa união dos núcleos, né? Das hifas diferentes. Sofre meiose e origina os esporos e continua o ciclo. Entendeu agora, querido? Alô, entendeu? Então, eu posso falar que eu posso falar então que os fungos que fazem esse tipo de reprodução são diploides. A estrutura que vai formar o esporo é diploide. O fungo, na grande maioria das vezes, é haploide. Porque ele é resultado de um esporo. Que seria o número 6. Isso mesmo. Entendi. Beleza? E outra coisa, professor, que eu queria perguntar. A parte que os fungos comestíveis, a parte que a gente come é o corpo de frutificação ou é o fungo... Perfeito. É isso mesmo. É o corpo de frutificação. É o que se come. Tá, entendi. Beleza? Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, queridos? Vamos lá. Pode falar, Felipe. Eu acabei de falar, professor. Obrigado. Mais alguém? Professor? Oi? Eu tenho uma dúvida. Quando forma o zigoto, é só nesse caso aí, por meio dos esporos? Antes dos esporos, né? O zigoto... Então mas só acontece... Pode falar. Então, só acontece nesse caso que forma o zigoto. Isso. Exatamente. Aí de resto é só assexuado. Assexuado, de modo geral. Tá bom, então. Obrigado. Nada. Um outro exemplinho. Vamos lá. Então, o bolor aqui, ó. O que você está vendo aqui, ó? Vamos começar por aqui, ó. O esporo germinou, formou um micélio, tá certo? E aí o que acontece? Duas hifas aqui no micélio, ó, se encontraram. E aí o que acontece? Fusão de núcleos. Olha lá, de novo. Entendeu? Fusão de núcleos. Formou o quê? O zigoto. E o zigoto sofre meiose. E aí origina de novo quem? Esporo. Mesma coisa sempre. Entendeu? Então, você vai ter o quê? Fusão de núcleos de hifas diferentes,
formação de um zigoto, o zigoto é diploide, aí você tem meiose, formação de esporo. O esporo vai germinar e vai formar hifas e depois micélios. Tá bom? Tudo bem, queridos? Vamos lá. Tranquilo ou não? Por favor, vejam isso direitinho, tá? Façam resuminhos, me mandem, façam os exercícios, me mandem, se tiver dúvidas, tá? Professor, tá sem som. Não estamos te escutando. Travou. Eu acho que ele caiu. Dê, você notou a ordem do bolor depois da fecundação? Hã? Depois da fecundação no bolor, se lembra o que veio? Vixe, acho que eu não anotei, não. Ok. Obrigada. Eu não anotei, não. Desculpe. E agora? O que será que vai ser? A aula já tinha acabado, eu acho, né? Tipo, já deu Não 11h40. faltavam uns 20 minutos ainda? O Acabou prof fala 11h40. bastante em 20 minutos. Na verdade, eu tô confundindo com a outra. Mas é que não é meio-dia que acaba? Não, meio-dia Não, começa a 11h40. próxima. Uhum. Eu sempre confundo meio-dia e 20, não sei por quê.